Olá, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindos, seja bem-vindas. Eu me chamo Leslie Hegman, sou brasileira e vivo na Suécia há 3 décadas. Welcome everyone. I'm Michael. I'm here to help my wife Leslie Hagman, who come from Brazil and lived in Sweden for 3 decades with a Portuguese to English translation. Muito obrigada, minha esposa, por compartilhar conosco. Quando eu fui convidada para participar desse evento Mulheres em Focus, o que veio na minha cabeça foi o livro de Ruth. When I was invited to participate in this event, the book of Ruth came into my head. O livro, a Bíblia tem 66 livros e o livro de Ruth e Esther foram privilegiados. The Bible has 66 books, but 2 are about women, which is Ruth and Esther. Na verdade, elas foram privilegiadas. In real life, they were honored. Há muitas mulheres maravilhosas, abençoadas na Bíblia, mas resumindo, vamos falar a vida de Ruth. There are many blessed women in the Bible, but let's do a short story about Ruth's life. No meu casamento, que foi do dia 26 de julho de 1994, foi o tema do nosso casamento, meu e do meu esposo Mike. In July, 26th of July 1994, during our wedding sermon, the book of Ruth and her life were the theme for our wedding. Yes. Sorry. The wedding. Yes. Eu gostaria de falar um curto a história de Ruth e Noemi, que é a história de sogra e nora. I'd like to share a short story between Ruth and Naomi, which is a story about daughter-in-law and mother-in-law. A história de Ruth, que a história, encurtando, era que Noêmia perdeu seu esposo e depois de 10 anos, os 2 filhos delas também faleceram. The short story is that Naomi lost her husband, and 10 years later, her 2 sons also passed away. E os filhos de Noêmia eram casados com mulheres moabitas. And her sons, Naomi's sons, were married to Moabite ladies. Então, ela decidiu ir voltar à sua terra natal, que era Belém. And after her sons passed away, she decided to return to her land, to her town, Bethlehem. Porque o motivo deles ter ido para Moab, a terra de Moab, porque era a época da fome. And the reason they had come to Moab land was because it was hunger in Bethlehem. Essa decisão, a Noêmia, ela decidiu voltar para sua terra natal e as suas 2 noras, que era Ruth e Orpa, seguiram até a linha da divisão para Jerusalém. So Naomi decided to return, and her daughter-in-laws follow her to the border. Chegando na divisa, e Noêmia se despede das suas noras. Coming to the border, Naomi said goodbye to her daughter-in-laws. E Noêmia estava muito triste. Era uma mulher muito amável para suas noras. And Naomi was a lady who was very loved by her daughter-in-laws, but she was sad. E Noêmia significa doce, amável. Naomi means sweet, lovable. E na divisa e na despedida, Noêmia fala para suas noras que elas voltassem para a família delas e revivessem, encontrassem uma outra pessoa, se casassem e tivessem filho com seus futuros esposos. Now Naomi tell her daughter-in-laws at the borderline for them to return to their families and remarry and have new husbands and eventually children. Porque ela já estava idosa
e ela não teria o suficiente idade para casar-se de novo, ter novos filhos para se casarem com as noras. She was at age and couldn't remarry and have children and let the children grow up, so they could marry her daughter-in-laws. E na divisa, quando ela, Noêmia, ela chega perto das suas filhas, no caso, né, daughter-in-law, quer dizer, em inglês, né, filhas da lei, quando ela se aproxima delas para dar um beijo, mas Ruth, o que a Ruth responde a Noêmia? And when the time came for Naomi to give a farewell kiss to her daughter-in-laws, we can read now from Ruth what Ruth told Naomi. Então vamos compartilhar comigo o livro de capítulo 1, versículo 16 e 17. Assim respondeu Noêmia, aliás, Ruth para Noêmia, sua sogra. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amadas, agora meu esposo. I will read from Ruth, chapter 1, verse 16 and 17, New International Version. But Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Amém. Amém. Então, Noêmia, a outra nora, segue sua vida, Orpá, mas Ruth segue a sua nova, o Deus de Noêmia. Oprah, one of the daughter-in-laws, go back to her family and her land, but Ruth followed Naomi, and Naomi's God is now her God. Naturalmente, os moabitas, eles não acreditavam no mesmo Deus de Noêmia, porque os moabitas eram um povo que tinha outros deuses e sacrificavam seres humanos. Moabites did not have the same God as Naomi, as she was from land of Israel. And Moab in this time had other gods, and they even had human sacrifice. Significa que Noêmia foi uma mulher com muita sabedoria e com um bom testemunho para suas noras. So we can read that Naomi had a good testimony in her life, and she was a good mother-in-law for her daughter-in-laws. Chegando na sua cidade natal, que é Belém, a casa do pai, aliás, a casa do pão. And when they are arriving to Bethlehem, which means house of bread. Chegando ali, ela foi recebida, Noêmia com a sua nora Ruth, foi recebida com as vizinhanças, as mulheres do seu bairro, da sua cidade. Arriving at Bethlehem, she was greeted by her old friends and old neighbors in the neighborhood. E quando quando as vizinhas, as amigas a receberam dizendo: "Oi, seja bem-vindo, Noêmia", explique agora o que Noêmia respondeu para suas antigas companheiras. When the old neighbors said, "Oh, welcome Naomi," let's read now what Naomi answered to them. Então, respondeu Noêmia assim, no capítulo 1, versículo 20, 21. Capítulo 1, versículo 20, 21.
Porém ela lhes dizia: não me chameis Noêmia, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chameis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Let's read now from Book of Ruth, chapter 1, verse 20 and 21, what Naomi answered her old friends. Don't call me Naomi, she told her. Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Amen. Amém. E porque tem uma conexão entre Ruth, Noêmia e a minha vida. There is a connection between Ruth, my life, and Naomi. Ruth, chegando na cidade da cidade da sua sogra, que era Jerusalém, então Ruth começou a ajudar a sua sogra, e nisso ela conhece um homem muito rico, muito poderoso, que se chama Moabe. When they came to Naomi's hometown, Ruth started to help her mother-in-law by working and collecting barley from a land of a rich man who named Boaz. I didn't say anything about barley, but my husband said. Porque na época ela começou, a Ruth, ela catava por detrás dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que tiravam a cevada, então o que caía ela tirava. Então ela chegava em casa com tudo e ajudava sua sogra. A minha esposa já falou antes. So she was collecting behind the harvesters on the fields of Boaz, the leftovers of the barley. Exato. Então, e aí Noêmia, quando soube que Ruth tinha encontrado um homem chamado Moabe, que era o dono do campo, e então ela disse para Ruth que era um dos seus familiares. And Ruth asked, told her mother-in-law where she had been, and Naomi told Ruth that this land was belonging to a man that was from her family. Então, e Ruth escutou todos os conselhos de Noêmia para se aproximar a Moabe. So Naomi gave advice to Ruth on how Ruth could get closer to Boaz. E Boaz se namorou de Ruth. É uma longa história, é uma linda história que eu lhe recomendaria que lesse. É apenas 4 capítulos. And Boaz became in love with Ruth, and it's a long and lovely story about the whole thing. But I do recommend for all of you to read the book of Ruth, all 4 chapters, and there is only 4 chapters. E para resumir, Boaz se casa com Ruth e Ruth tem um filho. And finally Boaz married Ruth, and Ruth has a son. E o filho colocaram o nome do menino de Obed. And the son of Ruth and Boaz named Obed. E Obed é o pai de Jessé. And Obed became the father of Jesse. And David. And Jesse is the father of David. Essa criança, Obed, trouxe muita alegria para Noêmia. And this son of Ruth gave a lot of joy to Naomi. Porque
A criança, quando nasceu, as mulheres da cidade, do bairro, elas ficaram muito alegres com esse nascimento. E olha o que as mulheres e as que acompanhavam elas disseram para Noemi. When Obed was born, all the women in the neighborhood became very happy. And now let's read what they told Naomi. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Aqui está escrito: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgator, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Oh, glória! Let's read from Book of Ruth, chapter 4, verse 14 and 15. The women said to Naomi, Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you and who is better to you than 7 sons, has given him birth. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. E hoje para resumir, eu gostaria de dizer que Ruth, com seu testemunho, com sua bondade, humildade, uma mulher vitoriosa, com tantos dons. And now we can say that Ruth is a victorious woman, a humble woman, a loving and caring woman, became victorious, and Naomi became victorious through her. E agora, eu gostaria de falar um curto da minha vida. And now I'd like to give you a short story from my life. É uma longa história, dá para escrever um livro. It's a long story, I could write a book. Mas eu gostaria de compartilhar só um pedacinho. But I'd like to share with you just a small bit. Infelizmente, eu não nasci numa família cristã. Unfortunately, I wasn't raised and born into a Christian family. Os meus pais se separaram, não divorciaram, eles se separaram quando tinha 2 anos. My parents divorced when I was 2 years old. Eu sou a filha do meio entre 5 filhos. I am the middle daughter out of 5 children. E na época eu tive que viver em vários lugares. In the time I had to live in various places. E meus irmãos também. And my brother and sisters as well. Eu já morei em tantos lugares que eu tive que até morar num hospital porque não tinha para onde sair. And there was even a time where I had to live in the hospital because I hadn't the place to go to. E depois, graças a Deus, a minha mãe encontrou uma família cristã. And after a while, my mother found a foster family for me who were Christians. E graças a Deus eu conheci a palavra. And thank God I got to know the word of God. Durante minha idade de 7 a 17 anos. From 7 to 17. Eu sempre fui uma criança muito sensível à voz de Deus. I always been a child who was sensitive to the voice of the Lord. Mesmo que eu tinha uma rebeldia dentro de mim. Even though I was a little bit rebellious. Não por Deus. Not against God. Mas pela circunstância da vida. But circumstances of life. Eu quando tinha durante acho que a idade entre 10 e 12 anos. When I was around 10, 12 years old. Uma vez eu fui cantar um louvor. I was singing a praise. E veio o Espírito Santo sobre mim. And the Holy Spirit came upon me. Talvez dentro de mim. Maybe inside of me. E nesse período muito sensível da minha vida. And during this sensitive time of my life, o Espírito Santo falou bem no interior do meu coração.
the Holy Spirit told me very profoundly in my heart, dia, minha filha, eu vou te levar para a Europa. one day, my daughter, I will take you to Europe. E isso cresceu dentro de mim. And this was the seed that grew inside of me. E eu, como era muito inocente, And me, very innocent, comecei a contar para os meus amigos. I started to tell all my friends. E eles começaram a debochar de mim. And they started to put me down. E os anos foram passando. And the years passed on. Quando eu cheguei à idade de 16 para 17, eu engravidei. When I became 16, I became pregnant. Infelizmente, os meus pais adotivos não tinham sabedoria e apoio nessa época. Unfortunately, my foster care family didn't have the wisdom nor the support to take care of me after I became pregnant. Então, eles acharam que seria melhor para mim e para eles que eu fosse embora. They thought it was better for them and for me that I leave. Eu fui, mas Deus nunca me abandonou. I left, but God didn't leave me. Morei em situações diferentes. I lived in various circumstances and places. É uma situação muito difícil, mas o Senhor, um dia, em 1998, It was very difficult situation, but one day, 1998, o Senhor falou bem profundo para mim, the Lord told me deeply em um sonho. in a dream. Ele disse, no livro de Salmos, capítulo 27, 10, disse, se seu pai e sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. He gave me Psalm 26 verse 10. If your mother and father abandon you, I will never forsake you. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês como eu cheguei à Suécia. And now I would like to tell you how I came to Sweden. Eu conheci uma jovem, uma amiga, que me convidou para ir à Suécia, para acompanhá-la à Suécia. I had a friend who was going to Sweden and she asked me to join her. Isso me fez lembrar a história da Bíblia, quando Deus enviava os espiões para espiar as pessoas, os homens de Deus, para espiar a terra antes. This makes me remember from the Bible when God sent spies into the country they were going to. Então, quando eu cheguei, o primeiro país que eu coloquei os meus pés na Europa foi a Inglaterra, Londres. And the first country I put my foot on was England, London. E depois a Suécia. And later on, Sweden. Quando eu cheguei aqui nesta nação, amei esse lugar. And when I came to this nation, I just loved it. Voltei para o Brasil com um desejo no meu coração de um dia voltar a esta nação e me casar com um sueco. I will return to my country with the desire in my heart to return to Sweden and marry a Swedish man. E Deus ouviu minhas orações. And God listened to my prayers. Um ano depois, eu conheci o meu esposo. 1 year later, I got to know my future husband. Ele foi ao Brasil de férias. He was in Brazil for holidays com seu melhor amigo de infância. with his best friend, a childhood friend. E um dia eu fui apresentada a ele. And one day I was introduced to him. E eu comecei a falar sobre a minha viagem que eu fiz à Suécia. And I started to talk with him about my journey to Sweden I had done a year before. E nós tivemos somente 5 dias para nos conhecer. And we only had 5 days to get to know each other Até o dia que ele foi embora. until he left. Em meu coração, eu achei que nunca mais ia vê-lo. In my heart, I thought I would never see him again. E porque ele chegou a me dar o seu endereço, eu coloquei dentro de um livro de inglês. He had given me his address details, but I had put it in my English book. E um dia eu fui trabalhar como au pair na Bélgica. And one day I went to work in Belgium as au pair. E chegando lá, eu comecei a viver uma vida sem Cristo. And
being there, I started to live a life without God. Mas Deus nunca me abandonou. But God didn't abandon me. Ele me colocou no meu caminho uma irmã em Cristo. He put a sister in Christ on my path. Ela começou a falar do amor de Deus para mim. She started to speak the love of God to me. E então eu comecei a dizer sobre esse rapaz sueco que eu conheci. And I started to talk with her about this Swedish man I have got to know. Um dia eu estava limpando a casa. One day I was cleaning my home. E na casa que eu estava trabalhando. And in the house where I was working. E eu estava cortando a grama com a máquina. I was cutting the grass. E eu senti do meu coração que eu deveria me ajoelhar ali e fazer uma pequena oração. And I felt a desire in my heart to stop cutting the grass, get down on my knee and make a small prayer. Eu disse uma simples palavra. I said a small prayer. Eu disse: Senhor, Tu és o único Senhor da minha vida. Entra no meu coração e faça o que Tu queres. I told God this. You are the only one in my heart, in my life. Come into my heart and do whatever you want with my life. Incrível. Unbelievable. Depois de muito tempo, eu encontrei o endereço do meu esposo no livro de inglês que eu nunca abri. A short time after this, I opened my English book and I found the address of my future husband. Então, eu comecei, essa minha amiga cristã, and my Christian friend, ela começou a me ajudar na tradução das cartas. She started to help me with translating the letters I wrote to him. E antes disso, antes de mandar a carta para ele, eu fiz uma pequena oração. And before I sent my letter to him, I made a small prayer. Eu disse: Senhor, se é da tua vontade, essa carta chegará até ele. If this is your will, let this letter go to him. Porque eu não podia dar o meu endereço nem o telefone da casa que eu estava trabalhando. I couldn't give the address where I worked nor the telephone because it was a workplace. Até que chegou a carta até nas mãos deles e ele me escreveu. And the letter came to his hand and he wrote back to me. E começamos a conversar. And we started to write letters to each other. Muitas das vezes ele tentou falar comigo por telefone. Many times he tried to talk with me on the phone. Mas eu não sabia falar uma palavra em inglês. But I didn't know how to speak any English. Mas Deus nunca me abandonou. But God never forsake me. Então ele começou a usar essa irmã em Cristo, me ajudar em todas as traduções. And he started to use this Christian sister in all translations. E essas cartas eu guardo até hoje. And I have kept all my letters until today. Até que um dia o Espírito Santo tocou no coração dela e do esposo dela. One day the Holy Spirit touched her heart and her husband's heart. Para convidar o meu esposo para ir, meu futuro esposo no caso, para ir à Bélgica. To invite my future husband to be, Michael, to visit and stay with them in their house to visit me in Belgium. Até que, quando ele chegando lá, 2 dias depois, eu caminhando da casa onde eu trabalhava para encontrar com ele. And 2 days after he arrived, I was walking from the house where I was working to meet him at my friend's house. A polícia me parou. And then police stopped me. Eles me perguntaram os meus documentos, revistaram a minha bolsa. They asked for my document and looked in my purse. Pensaram que se eu era uma pessoa que estava vendendo drogas ou talvez algo assim. Maybe they thought I was selling drugs or something like that.
simplesmente porque eu estava ilegal no país. because I was illegal there. Já tinha passado os 6 meses. They already have gone my 6-month visa. Então, eles disseram para mim que eu deveria ir para a estação policial mais próxima. I had to go to the nearest police station straight away. Então, eu liguei para onde estava o meu esposo e disse para ele que a polícia havia me pego. And I called my future husband where he was staying and told him that the police had taken me No caso, assim, me levou à estação policial. and taken me to the police station. Então, eu comecei ali na estação policial, eles me deram um papel, um documento para assinar e deixar o país dentro de 5 dias. In that police station, they gave me a document to sign that I have to leave Belgium within 5 days. E nunca mais voltar depois de 3 anos. And I couldn't return until 3 years has passed. Entre 3 e 5 anos. Então, eu comecei a orar a Deus por um milagre. I started to pray to God for a miracle. Eu pensava, porque eu não tinha nada no Brasil, não tinha lugar, não tenho família. I didn't have a family, I didn't have a place, nothing in Brazil. E com 30 minutos eu olhei para o lado meu direito e chegou o meu esposo, meu futuro esposo Michael. And after 30 minutes, I looked to my right, and there he was standing, my future husband. E ele se apresentou e dizendo que eu não voltaria para o Brasil, que eu iria com ele para a Suécia. And he introduced himself to the police and told them that I would not go back to Brazil, but I would come with him to Sweden. E foi o que aconteceu. And that happened. Ficamos 3 meses na Suécia. I stayed 3 months in Sweden. Não, 4 meses na Suécia. No, sorry, 4 months in Sweden. Depois eu tive que retornar ao Brasil para buscar visto na embaixada sueca no Brasil. And I had to return to Brazil to apply for a permanent residence visa in the Swedish embassy in Brazil. Chegando no Brasil, eu estava com muito do mundo ainda dentro de mim. When I came back to Brazil, I still had a lot of things in my life that was not from God, but from the world. From the flesh. From the flesh, yes. Yeah, from the world. Então, e eu comecei, mas Deus nunca me abandonou. But God never abandoned me. E eu fiquei numa situação muito delicada de saúde. And I became a little bit sick, and it was delicate in my health stability. Diretamente quando eu cheguei no Brasil. Straight away when I arrived in Brazil. Porque Deus já conhecia o meu coração. But God knew my heart. Com o passar do tempo, eu me aprofundei cada vez mais no amor de Deus, na palavra, e eu sempre estava na igreja buscando mais e mais de Deus. During this time, I sought myself more to church, to the Bible, to Jesus, and I was always in the prayers, I was always in the meetings, participating much more than I ever had before. Então eu comecei a escrever cartas para eles desenhando, porque como eu não sabia inglês, eu desenhava. But I started to write to my husband, and I didn't know how to write in English, so I drew pictures. Aí eu desenhava com o Brasil aqui embaixo, a Suécia, e Deus mandando raios do Espírito Santo. I used to draw pictures like Sweden up and Brazil down, and in the middle was God sending His Holy Spirit across the ocean. Yeah. E foi dessa maneira simples que o Espírito Santo começou a tocar no coração do meu esposo. And in this way, the Holy Spirit started to touch the heart of my husband. E nessa conversa eu disse para ele que nós deveríamos nos casar. And during this conversation, I told my husband that we need to get married. Então, no dia 1º de julho de 1994, ele chega ao Brasil. And the 1st of July 1994, he comes to Brazil. Então, nesse período, logo em seguida, ele aceitou a Cristo. And during this time,
really fast, he accepted Christ. Eu apresentei ele à minha igreja, eu apresentei ele ao meu pastor. I presented him in my church and to my pastor. E então o pastor, com mais 3 pastores, fizeram nosso casamento. So our pastor and another 3 pastors made our sermon. E depois de um lindo casamento, And after a beautiful wedding, nós não tínhamos nada novo, foram como um presente de cada um. and we didn't have so much, and everything was given by brothers and sisters in the church. Até o bolo foi de presente. Or even the cake was a present. Depois de alguns meses, nós voltamos juntos, casados, para a Suécia. After a few months, we returned together to Sweden as a married husband and wife. Agora, gostaria de testemunhar sobre a vida da minha sogra. Now I would like to give a testimony about the life with me and my mother-in-law. Em 1994, eu tive um sonho com a minha sogra. In 1994, I had a dream with my mother-in-law. Eu sonhei que ela estava fugindo de um fogo muito grande e pedia asilo no Brasil. I was dreaming that she was running away from a big fire and applying for asylum in Brazil, A embaixada brasileira. in the Brazilian embassy. Na época eu não entendia o sonho, I didn't understand that dream, mas foi um período que ela foi diagnosticada com câncer de mama. it was a time when she was diagnosed with breast cancer, E foi um período que eu e meu esposo começamos a orar muito por ela. and it was a period when me and my husband started to pray a lot for her. Graças a Deus, ela ficou curada e voltou a uma vida normal. Thank God she got cured and returned to a normal life. Ela me ajudou muito na minha gravidez do meu filho, She helped me a lot during my pregnancy with my son. até o ponto dela, muitas vezes, ela caminhava comigo desde a casa dela até a nossa casa, She walked with me from her home to our home porque ela tinha medo de eu escorregar na neve. because she was afraid that I would fall and hit my belly in the snow Durante a minha gravidez. during my pregnancy. Então, passaram muito tempo, Passed a long time. eu sempre fui amorosa com a minha sogra, I was always lovable towards her, mesmo sabendo que eu não era exatamente aquela nora que ela sonhava. even though I knew that I wasn't exactly the kind of daughter-in-law that she had been dreaming of before me. Porque eu era, na verdade, tudo ao contrário que ela estava esperando. I was everything different that she had The expected, opposite that she had been expecting. Porque eu era e sou, né, uma mulher estrangeira, I was a strange woman, foreigner, foreigner. yeah. Eu era uma mulher sem estudos, grau de universidade, I was a woman with no university degree, sem trabalho without work, e a cor da minha pele. and the color of my skin. Então, mas com o tempo fui conquistando o amor da minha sogra But with time, I conquered her love for me e toda a família. and the whole family. E eu sempre, depois dos meus estudos, eu ia sempre na casa dela, limpar a casa dela. After my studies, I always on Fridays, I went to her home to clean her home. E eu sempre cantava louvores e sempre orava pela casa dela. I always sang praises and prayed for her home. Ela sempre me apoiava. She always supported me. E uma vez eu encontrei um versículo bíblico num imã e coloquei na porta da geladeira dela. One day I found a magnetic sticker with Bible verses which I put on her refrigerator. Esse versículo bíblico eu encontrei numa loja secular. I had found this magnetic sticker in a secular shop. Yeah. E na semana seguinte, quando eu voltei para limpar a casa dela,
And the week after, when I came back to clean her home, o versículo não estava mais lá. the magnetic sticker with the verse from the Bible were gone. E eu, na minha inocência, perguntei aonde estava. And me, in my innocence, asked, "Where is it?" Ela, com rispidez, ela me respondeu. With Rispidez é uma palavra assim, with the rude words. with harsh voice, she responded to me. Yes. E ela disse, você não precisa pregar, evangelizar para mim. You don't need to preach or evangelize to me. Aquilo me trouxe muita tristeza. And it gave me sadness. Yeah. Mas eu sempre continuei a amá-la, orar por ela. But I continued to love her and pray for her. E também, claro, os filhos dela. And of course, her son as well. E ela era uma mulher muito observadora. And she was a very observant lady. E isso que conquistei ela. And this conquered her heart. 10 anos se passaram. After 10 years again, 2004. 2004. De 1994 a 2004. From 1994 to 2004. Eu tive o mesmo sonho. I had the same dream in 2004. Então eu pensei, o que esse sonho que significa? Then I thought, what does this dream mean? E eu tive que pedir uma ajuda à irmã em Cristo lá no Brasil. I had to ask a friend in Christ, a sister in Christ, help with interpretation. E ela me disse que o fogo grande, enorme, na qual ela estava fugindo, significava o inferno. The big fire she was running away from mean hell. E por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês que o inferno não foi feito para Deus, não fez o inferno para ninguém, porque ele não se alegra com a morte de ninguém. God have not made hell for no one, because he doesn't rejoice in the death of anyone. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 18, no capítulo 18, 32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. In Ezekiel 18:32 is written like this: For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. Então o sonho significava que ela estava fugindo do inferno, né? So the dream meant she ran away from fire. E estava pedindo asilo no Brasil. And applying for asylum in Brazil. Ou talvez no asilo na embaixada brasileira. Or asylum in the Brazilian embassy. Então, como eu sendo uma mulher brasileira, as I am a Brazilian lady, levando o evangelho para ela, giving her the word of God, muitas das vezes, apesar dela negar, eu nunca deixei de orar e clamar por ela. Even though she denied, I never gave up. Um dia eu comecei a orar cada vez mais por ela. One day I started to pray more for her. Então eu compreendi que esse sonho significava que eu, sendo brasileira, cristã, simbolizava a embaixada de Cristo aqui na Terra. As I'm a Brazilian and Christian, it means that the Brazilian embassy was me, who was the ambassador for Jesus. Oh. Yeah. E o que aconteceu? Infelizmente, o câncer voltou. And unfortunately, the cancer came back. E um verão de 2004. In the summer 2004, ela pediu a nós que se podia convidar alguém que fosse do grupo latino na qual nós fazíamos parte. Sim. And she asked if someone could come from the Latin group in the church. Pudesse ir lá na casa dela e
e pegar as frutas, as maçãs, porque ela tinha muita macieira. If someone from the church could come and gather all the apples from her garden. Porque ela não tinha mais forças para catar as maçãs. Because she had lost all her strength to pick all the apples from every tree. Interessante, sabe quem veio para ajudar nas maçãs? And the one who came to help with the apple picking foi a mãe do pastor de 70, 80 anos, mais ou menos. Was the pastor's mother, who was almost 80 years old. Ela bem pequena. Very small. Short. E ela veio com uma Bíblia do Gideon na mão. And she came with a Gideon Bible in her hand. E ela não sabia uma palavra em sueco. And she didn't know a single Swedish word. E nem minha sogra em espanhol. And my mother-in-law, not a Spanish word. Mas quando ela abriu a palavra, but when she opened the word, e ela disse com toda a sabedoria de Deus, and she said with all the wisdom of the Lord, e com valentia, and with boldly, ela falou de Deus, o amor de Deus para minha sogra. And she told the word and the love of God to my mother-in-law. Então, a minha sogra começou a chorar. And my mother-in-law started to cry. Foi a primeira vez que eu vi minha sogra chorar. This is the first and only time I've seen her cry. Porque a minha sogra, sendo finlandesa, as my mother-in-law was a Finnish lady, e como a cultura finlandesa tem uma palavra que significa sisu. And the Finnish culture has a word named sisu. Que significa, isso é uma cultura de pessoas valentes que não choram, que não demonstram fraqueza. It means that people they are hard fighting and don't want to show weakness, and they don't cry. E passou o tempo, quando chegou 2006. And in 2006, e eu cheguei perto do Senhor nas minhas orações. I came close to the Lord in my prayers. E eu disse, Senhor, amanhã era um dia 7 de dezembro de 2006. It was the 7th December 2006, and I was praying that tomorrow, Lord. Eu decidi de jejuar, me consagrar, me preparar espiritualmente para falar do amor de Cristo para minha sogra. Tomorrow, Lord, I will go to talk with my mother-in-law the love of Jesus, and I will be fasting. Fasting and pray for her. Fasting and pray for her. Então, um dia, uma sexta-feira, estava me preparando para visitar a minha sogra num dia depois, dia de sábado. On a Friday, I was preparing to visit her on the Saturday. Quando eu recebi um telefonema do padrasto do meu esposo. And then I got a telephone call from my husband's stepfather. E quando ele ligou, ele disse assim, Leslie, a sua sogra, Ceia, ela faleceu. And he told me that, Ceia, your mother-in-law has died. Isso foi devastante para mim. It was devastating for me. Eu chorei. I cried. E clamei. And prayed. E disse, Senhor, como isso pode ter acontecido? How can this be? Porque eu pensei que eu falei, Senhor, se ela foi sem ti, Pai. I thought she went without you, Lord. Mas algo interessante aconteceu, foi quando ela faleceu no mês de dezembro, mas o velório, a cerimônia foi no mês seguinte, janeiro de 2007. She died in December, but 1 month later, in January, was this funeral service. E nisso veio a família mais próxima da minha sogra para And the closest family came from Finland. E depois do velório, a família foi para a casa do meu padrasto, o padrasto do meu esposo. And after the funeral,
everyone went home to my husband's stepfather. E durante a conversa, And during the conversation, eu escutei o padrasto do meu esposo conversando com a irmã da minha sogra. I heard my husband's stepfather talking with my husband's aunt, No caso, a tia do meu esposo. my mother-in-law's sister. E ele dizia para ela assim: And he said to her, na noite que a Ceia faleceu, the night that Saya died, eu estava no banheiro do hospital. I was in the hospital toilet. Quando eu voltei para o quarto, nos cuidados de paliativo, When I came back to the room she was staying, paliativo palliative care, care, e ele disse que viu uma luz muito grande. he saw a big light. E quando ele disse isso, eu senti dentro do meu coração. And when he said that, I felt in my heart, Eu falei para o Senhor: Pai, obrigado por ter ouvido as minhas orações. I said, Father, thank you for hearing my prayers. Obrigada porque ela, no último momento da vida dela, tu a visitaste. In the last moment of her life, you visited her. Então eu vou repetir. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. I'm going to repeat Ezekiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Pai, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. For I take no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Repent and live. 2014. Continuing in 2014, E nessa época nós estávamos morando na Inglaterra. in this time we were living in England, E durante as minhas orações, as minhas conversas com o Pai, and during my prayers and my conversations with the Lord, e eu estava embaixo de uma ducha. I was under the shower, E então eu conversei com o Senhor e perguntei: Pai, and I was talking with the Lord, and I said, Father, por que eu me casei com o Michael? why did I marry Michael? Ele me respondeu tão claro, And he responded me so clearly. foi tão profundo It was so deep escutar a voz dele. to hear his voice. Ele disse: He said, minha filha, my daughter, você casou com o Michael you married Michael por causa das orações da avó dele, because of his grandmother's prayers, que mora lá na Suécia, na Finlândia. who lived there in Finland. Então Deus começou a colocar no meu coração um desejo de ir à Finlândia. Then Lord put the desire for me to go to Finland. Eu tive antes na Finlândia pela primeira vez em 1996. I was there the first time in 1996. E depois depois disso nunca mais estive na Finlândia. After that, I hadn't been there. Então eu e meu esposo entramos em um plano de voltar à Finlândia. And we started to plan to go back to Finland for a visit. E passaram muito tempo, durante 5 anos. And it was a 5-year time. Quando no final 2019 chegou. And in 2019, in July, E nós planejamos, e tudo que nós planejamos foi que Deus que saiu tudo certo. and everything we had planned for went so beautiful. No verão de 2019, nós viajamos de Londres para a Finlândia. And we left London in 2019, July, to Finland. Primeiro visitamos a tia dele, First, we visited my husband's aunt, depois visitamos a prima do meu esposo, and after that, his cousin. uma família muito A grande, big family, e todos lá estavam reunidos para nos receber. and everybody was united to receive us. Eu me senti muito honrada, I felt so honored porque eu há muitos anos nunca vi tanto amor e carinho pela minha pessoa. I never felt or met so much love for my person, for me.
e a ponto de pessoas deixarem até de não trabalhar naquele dia justamente para estar conosco. People took even holidays from work just to meet us. E foi uns momentos maravilhosos. It was wonderful. Tenho fotos e tudo. I have photos and everything. E passaram os dias, mas no meu coração eu queria visitar a avó do meu esposo. With a couple of days, but I still had the desire to visit my husband's grandmother. Depois de ter visitado famílias, primos, tios e tias. After visiting aunts and uncles and cousins, and by the way, there are 21 cousins. Yeah. Então, chegou o dia, aquele dia, o dia D. And then came the D-Day. E nesse período, a prima do meu esposo estava traduzindo do inglês para o finlandês. We were in his grandmother's place, and my husband's cousin was translating from English to Finnish. Mas quando chegou na casa da avó do meu esposo, But when I was when we came to her home, my husband, the grandmother, e quando chegando lá, eu senti no meu coração que ali não era o momento da prima do meu esposo traduzir. I felt in my heart it wasn't the time, the right time to tell her everything when my husband's cousin were translating to his grandmother. Porque o que eu iria dizer era algo muito espiritual. Because I had to say words that were very spiritual. E eu senti que a prima do meu esposo não estava preparada, e como ela não é cristã, então eu a senti dentro do meu coração de orar para que Deus intervisse. Because my husband's cousin, she's not Christian, she wouldn't understand the spiritual things. So I started to pray and to ask God to do something to help the situation. Yeah, to intervene. E passou um tempo, quando bateu na porta da casa da avó do meu esposo. A short time after, someone was ringing on the door. E era o tio do meu esposo que havia se convertido há pouco tempo. It was my husband's uncle who was a recent convert. E ele chegou com a sua esposa. And he was with his wife. O que teve que acontecer é que a prima do meu esposo, que estava traduzindo, teve que sair. And what happened was that my husband's cousin had to leave because it's a small place. E aí veio eu senti mais livre de falar de Deus, porque o Espírito Santo, ele tocou com mais firmeza. And the Holy Spirit touched me and gave me the freedom so I could start talking. E no momento, a esposa do tio do meu esposo me pediu se eu poderia cantar um louvor. And my husband's uncle's wife asked me if I could sing a praise. E eu pensei, oh meu Deus, será que ela é cristã? I was thinking, maybe she's Christian. E eu disse, sim, eu posso cantar. And I said, of course I can sing. E começamos a cantar, a louvar. And we started to sing and praise. E quando foi, aí de repente o Espírito Santo inundou aquele local. And the Holy Spirit just overflowed in that place. E foi quando eu comecei a testemunhar para a avó do meu esposo o que Deus fez com a filha dela. And that was the time when I could say to my husband's grandmother what God have done in her daughter's, that's my husband's mother's life. A avó do meu esposo ainda viva, ela teve 95 anos. And my husband's grandmother still alive and being soon 95 years old. Então eu comecei a falar palavras inefáveis para elas, inexplicáveis. I started to say unexplicable words.
Yeah. E tudo foi suave conforme o que Deus havia planejado. And if everything was smooth and soft, just like the Lord had planned. E eu disse para a avó do meu esposo sobre a minha sogra. And I told my husband's grandmother everything about my mother-in-law. E eu disse para ela, não fica triste, a sua filha está com Deus. And I said, don't be sad. God, your daughter is with the Lord. E assim foi algo muito maravilhoso. Foi And it was abençoado. beautiful. And it was a blessing. Amados e amadas, vamos levantar um clamor para a nação, para esse continente europeu e principalmente a Suécia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar pela Suécia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero primeiramente te agradecer, Senhor Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, pelo sangue precioso, Senhor Deus, pela salvação. Ó Pai querido, quero te agradecer primeiramente por ter ouvido a tua voz e ter chegado aqui, Senhor Deus, durante 30 anos, Senhor Deus, tentando ser obediente à tua voz e fazer conforme a tua vontade e fazer conforme tu me chamado desde o ventre da minha mãe, Senhor. Quero te agradecer por tudo, Pai. Pelas almas, Senhor, eu clamo pela nação Suécia, eu clamo, Senhor Jesus amado, que essa nação, que nós possamos, Senhor Deus, levantar um clamor de dia e de noite, Senhor, todos os dias, Pai, para que as almas se convertam, Pai, e primeiramente, Senhor Deus, começando pelo meu coração, Pai, que o nosso coração possa estar, Senhor Deus, atento a ouvir a tua voz, Pai, e não seja o nosso ser, Senhor Deus, mas seja tu, Senhor meu Pai, seja usado na nossa vida, Pai, onde quer que colocar nossos pés, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por um avivamento nesta nação, Senhor, começando pela minha própria casa, pela minha própria vida, Senhor. Clamo, Papai querido, pelas igrejas, Senhor, pelas igrejas levantam um clamor, Senhor Deus, dê um espírito de valentia, todo espírito de covardia seja caído por terra, Pai, que, Senhor Deus, as igrejas, Pai, levanta o clamor por essa nação, levanta, Senhor, esse povo, Senhor amado, que no passado levaram, Senhor Deus, a palavra para muitas nações, mas hoje, Senhor Deus, nós somos agora imigrantes, canal para essa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Papai querido, por todos os requerentes que estão buscando asilo nesta nação, infelizmente ou felizmente, Papai querido, tu és um Deus de muitas estratégias, Senhor. Eu sei que tem muitos estrangeiros, Pai, que chegam aqui, depois os seus asilos papéis são negados, eles têm que voltar à sua nação, mas eu conheço muitas pessoas que voltam ao seu país de origem e lá, Senhor Deus, elevam o evangelho, Pai. Eu sei que muitos estão recebendo o evangelho, abrindo seus corações para ti, Papai querido. Ó Senhor, eu te peço por cada um, Senhor Deus. Também te peço, Senhor Deus amado, por cada um trabalhador da parte social. Senhor Deus, guarda as crianças, porque eles são o futuro desta nação, Senhor. Repreendo todo espírito de Moloque, Senhor Deus, que tem serviço social, muitas das vezes eles não entram na casa para ajudar, muitos entram para roubar as crianças, Senhor Deus, da mão dos seus pais e colocar em famílias que nem têm amor às crianças. Repreendo todo espírito, Senhor Deus, que seja ao contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva, Senhor Deus, o amor, o poder, Senhor Deus, do Espírito Santo para cada lar, Senhor Deus, nesta nação, Senhor. Eu te rogo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor Deus, todo antissemitismo, Senhor, tudo que é o contrário, Senhor, meu Pai. Aqui é o povo de Israel, Senhor. Ó Pai, todos os judeus que vivem nesta nação, Senhor, principalmente no sul da Suécia, como Malmö, são cidades, Senhor Deus, que são muitos judeus, Pai, são perseguidos por causa
da sua religião, Pai, mas na tua palavra diz que nós devemos orar pelo povo de Israel, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja, Senhor Deus, a bandeira tua, Senhor Deus, seja levantada nesta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos os estrangeiros, Senhor, que através do teu poder, do teu Espírito Santo, que chegar a esta nação, Senhor Deus, todo espírito de covardia, Senhor Deus, retiramos Senhor Deus, e que coloca, Pai querido, um poder, Senhor Deus, de autoridade do poder do Espírito Santo, e que quando nós abrirmos nossos lábios, Senhor, seja Tu colocando as palavras, Senhor, nos nossos lábios, para poder que a palavra entre, Senhor Deus, com eficácia no coração de cada um, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e principalmente, Pai, por cada político, Senhor Deus, desta nação, e também pela monarquia, o rei, a rainha e toda a família, Senhor, seja também modificado, transformado, Senhor Deus, desde o mais pequeno, Senhor Deus, até os mais grandes. Eu que trabalho na área de saúde, Pai, usa minhas mãos, Senhor Deus, e onde eu colocar minhas mãos, seja Tu, Senhor Deus, colocando as Suas mãos, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, te agradeço por isso, Senhor. Amém e amém. Aleluia, Senhor. Thank you, Lord, for this nation. Thank you for letting your Holy Spirit fall over this nation. Like the days of Pentecost, fall over all people. We pray for the churches of Sweden, that they do not adapt or transform to this world, but let the churches transform this nation with the Holy Spirit and the word of Jesus Christ. Amen. We pray for the immigrants. Hallelujah. We pray for the asylum seekers. Amen. We pray that they are transformed. Amen. And that they one day can become missionaries in their own country of origin. We pray for their hearts to be fulfilled with joy and praise. We pray for the politicians. We pray for the house, the King and Queen of Sweden. We pray that everybody will leave the world and come closer to Jesus. In the name of the Almighty Jesus Christ, we pray. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Kom med ditt rike, ske din vilja, så som från himlen, så här på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss oskyldiga äror, och led oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån det ondo. Till ditt och makten och härligheten, nu och för evigt. Amen. Uma oração, Pai Nosso em sueco. Amém.